Quando se escuta esta música, sabe-se do que se trata. Na rua ou em qualquer outro lugar onde esteja, a única coisa que passa na cabeça é de que há um casamento. Há quem está a casar-se porque chegou o seu dia. Muitos perguntam, o que é isso de casamento? O casamento não é cada um olhar ao outro, não, mas é olharem juntos numa única direção. Quando um olha o outro e o outro não olha o outro, então este casamento não durará para sempre. Mas não é bem assim, porque há tradições que a união entre homens e mulheres pode ir além de uma pessoa. Portanto, cada tradição ou religião tem a sua forma de olhar o casamento. Nesta reportagem Amor Material, vamos lhe contar vários relatos sobre a durabilidade dos casamentos, sobretudo nos jovens, que por vezes entram nas relações amorosas sem antes estar preparados. Arriscam a casar-se. É aqui onde os problemas começam. A mulher quer provar como o homem também. Então acaba sendo um conflito, né? Então, porque se o homem sustenta e a mulher também acaba sustentando, pode haver um choque, né? Em relação a quem é que manda realmente numa casa. Então penso que esse é um dos fatores que mais influencia para a separação. Se tudo na vida requer preparação, há quem veja muitos casais jovens como sendo os menos preparados para entrar numa relação amorosa que culmine com um casamento. Palavras simples e maturidade. Acho que os jovens casam-se pela festa, não pelo compromisso da união. Portanto, um casamento tem que ser... Primeiro as pessoas têm que estar formadas, não digo fisicamente, mas terem maturidade suficiente para saber como união a dois significa amizade, companheirismo. O amor vem no fim. Se tu não tens isto, não vais conseguir. Muitas vezes, se nós em casa, mãe e filha, andamos à luta, imagina marido e mulher. Então isto não existe. Se o marido sai, a mulher quer sair. Eu não digo que não saio. Vou já dizer uma coisa que não devia dizer. Tenho 41 anos de casado. Mas quando há respeito e união, tudo prevalece. E isto falta hoje. Eu penso que a base de uma relação é a compreensão, né? Então, nós somos, como sendo jovens, acabamos ter uma precipitação em relação ao casamento, né? Por vezes, acredito eu que seja a emoção, né? Um pouco, por nossa parte. Então, se fazendo uma comparação em relação aos casamentos já antigos, né? Dos mais velhos, eles casavam-se, né? Mas o que era provedor da casa era o homem. Então, sendo assim, havia um pouco de compreensão, ou seja, a mulher acabava se submetendo um pouco às regras que era da casa, que o homem acaba deixando, né? E nisto tudo, os números de quem se casa e de quem se divorcia não mentem. Por isso, falta amor, porque há quem entra no casamento como se estivesse a ir para uma diversão. Daí que, quem anda em laços amorosos há muitos anos faz um resumo de palavras simples. De acordo com os dados fornecidos pela primeira conservatória do Registro Civil de Quelimane, através da Direção Provincial de Justiça e Trabalho, jovens com idades compreendidas entre 24 e 39 anos de idade são os que mais se casam. Só para se ter uma ideia, no primeiro semestre do ano em curso foram registrados 223 casamentos, o que corresponde a um crescimento na ordem dos 2,76%, se comparado com o igual período do ano passado, em que se registraram 217 casamentos. Portanto, alguns destes jovens casam-se pelas festas e não pelo compromisso do amor. A vovó conta a sua experiência de 27 anos de casada. Foram muitos anos no meio de problemas, mas é uma coisa que nunca deixou de ter. Sim, não é aquele amor mesmo, aquele amor que diz eu quero fulano, gostei do fulano. E ele também dizer eu gostei de fulano. Não, hoje em dia é só a juventude, só mais nada. Enquanto nesse nosso tempo, você era aconselhado. Nosso tempo, como você diz, não sei o que. Mas nosso tempo, por exemplo, eu no meu tempo de colônia, né? E você crescia em casa da tua mãe, conhecia um moço aí, pronto, vinha a família dele para vir pedir, não era ele, vinha a família pedir, olha, nós gostamos dessa fulana, não sei o que, ok,
aceitarem. Quando aceitam, tem o próprio dia marcado para vir entrar, não é? Ele arranja a manta dele, tudo traz. Então, já casou, quer ser casamento, esse casamento não é um casamento do ursiço, não sei o que, esse casamento de população. Aí vão vivendo por amor, não por correr por dinheiro, é porque fulano é bonito, porque fulano é... Não, senhor, eu, por causa de graças a Deus, meu marido era um branco, conhecemos, comecei primeiro meu filho, veio o segundo, o terceiro, até hoje, que Deus lhe levou. Mas era pobre, não era rico. Não era um branco pobre, não era rico. Mas vivemos até hoje que Deus lhe levou. Quantos anos de casado? Pelo menos 27 vivemos. É isto que muitos casais atuais, sobretudo os jovens, não têm. Qual é o conselho que a mãe deixa para esses jovens que casam daqui para aqui e também divorciam-se logo de seguida? O que é que a mãe fez diferente para o casamento durar tanto tempo? Não tem paciência. Uma coisa de nada já é barulho. Porque, por exemplo, eu, se há problema, eu tenho que recolher-me, baixar a cabeça. Ele falar. Já falou, já chega. Pronto, acabou. Porque não há nada que não acaba. O segredo, às vezes... Eu ia pedir a pouco. Sim, porque o segredo acaba no quarto, não é? Às vezes, você estava a falar com fulano, é quem é? É teu marido, é teu amante, é não sei o quê. Não é isso. Mesmo que você encontra alguém, mas você sem paciência. Hoje em dia, de hoje, não tem paciência, minha filha. Não tem paciência. Mas eu que vivi, eu apanhei meu marido em cheio. Ainda por cima eu é que levei porrada. Eu é que levei porrada. Mas eu tive paciência. Daí ele fez juramento sozinho, disse nunca mais. E nunca mais mesmo, até hoje. Deus levar. É preciso ter paciência. A religião é um dos elementos essenciais para a educação do homem. Casar-se por via religiosa é mais um motivo para respeito entre ambos. Mas muitas vezes não é o que acontece. A Igreja Católica, por exemplo, através do clérigo da Sé Catedral de Quelimane, elenca alguns fatores que perturbam os casamentos. Por que esse pacto não dura? Temos muitos fatores que até podem não depender deles mesmos, dependendo assim das circunstâncias em que eles se encontram. Eu prefiro, na minha opinião, me pronunciar sobre 2 fatores importantes. O primeiro fator é preparação para o casamento. Muitos jovens se aliciam no convívio e pensam que naquele momento podem constituir um lar. Às vezes não se preparam e olhar para a perspectiva de convívio entre dois. Uma coisa é viver cada um na sua casa e encontrar-se como uma amizade, um namoro. Outra coisa é viver embaixo do mesmo teto, em que homem descobre os defeitos da mulher e suporta-os. E a mulher também descobre os defeitos do homem e suporta-os. Este é um problema de preparação. Quem deve os preparar? São aqueles responsáveis por eles e que participam no consentimento de que eles devem se casar. Nós, na igreja, preparamos a juventude para se casar. Tem pacotes jurídicos, pacotes sociais, pacotes biológicos até, para entender que é uma família que está a carregar de uma educação diferente. As suas perspectivas podem não ir ao encontro do que ela deveria fazer na prática. Nisso, precisa caminharem juntos e ensinarem-se para trazer um caminho único e encontrar a felicidade nos dois. Nisto tudo,
há quem fale em mau estudo durante o namoro dos casais. Por isso, às vezes, os casamentos não duram. No princípio, aquela posição em que eles se juntam, namoram, aquele tempo que convivem juntos era o momento ideal que cada um podia conhecer mais o outro, mas acabam se precipitando, talvez por emoções prazerosos, acabam se juntando. Quando se juntam, uma e outra situação começa a ver que não está a andar bem, cada um se decide, não vale a pena seguir com o matrimônio ou com a vida em comunhão. Se o casamento é uma festa, há sempre um lugar escolhido para registrar os momentos mais altos da vida. Este é o local que os recém-casados se juntam para eternizar um dos momentos mais felizes da sua vida. Mas quando as coisas dão errado e cada um segue o seu caminho, este passa de local de momentos felizes para recordações amargas. Para o Sheikh Ismail, na religião islâmica, o casamento é algo de adoração, conforme o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O casamento não é para se experimentar. E o divórcio não é bom. O divórcio é como água de um rio. Aquela água que passou não é aquela que há de vir. E quando vocês divorciam-se e depois voltam-se, os corações não ficam os mesmos. Cada um fica a desconfiar do outro. Então, aqui eu não quero lançar culpa para as mulheres ou lançar culpa para os homens. Ambas partes, às vezes o homem... Porque eu já resolvi em algum momento situações. Isto é de casados, não é? Ou talvez é a esposa que errou, ou talvez é o homem que errou. Então, ambas partes cometem erros. Mas vou lhe dizer uma coisa. Muitas das vezes, quando o casamento não tem aquela que a gente chama tradição religiosa, que é objetivo do casamento, então este casamento não vai durar. O casamento não é cada um olhar ao outro, não, mas é olharem juntos numa única direção. Quando um olha o outro e o outro não olha o outro, então este casamento não durará para sempre. Aliás, como dissemos nas linhas anteriores, o casamento deve ter orientação religiosa, mas antes, só os dois sabem os motivos do divórcio. Afinal, quantos divórcios foram registrados ao longo deste ano, de acordo com as autoridades? Ainda citando os mesmos dados, esta faixa etária é também dos que mais se divorciam. Igualmente, no primeiro semestre deste ano, houve um registro de 14 divórcios, contra 13 de igual período do ano 2022. Tomar a decisão para divorciar às vezes leva algum tempo, mas o Sheikh explica que tem sido os homens que permanecem no casamento, à espera de uma chance para mudança de comportamento. O homem, quando quer decidir divórcio, chama-se tolak. Tolak na religião, que é divórcio. E quando é mulher, chama-se hulau. Hulau por quê? A diferença é um bocadinho. Porque quando o homem quer decidir divorciar, tem regras. Que tem que ficar ali algum tempo com ela, não é? A esperar. Chama-se período de idá. Período de permanência. Não é? Você decide divorciar com sua mulher, mas tem que ficar algum tempo ali consigo. Qual é o objetivo de ficar ali? Esse período de permanência? É para meditar se de facto você decidiu divorciar com tua mulher ou não. Por isso que Deus diz, no período de permanência, se vocês decidirem voltarem ao vosso casamento, que voltem de boa maneira. E se pretenderem também divorciar, que divorciem de boa maneira. Então, indo concretamente à sua resposta, a mulher, quando pretende divorciar com o marido, ela devolve o lobolo que foi dado no primeiro dia, não é? Na presença nos países árabes dizem um qadi. Qadi é um juiz, mas aqui em Moçambique é um governo laico, né? Vamos dizer um imamo, um dirigente de uma mesquita, não é? Então ele é chamado e ela devolve o mahar, que é o lobolo que foi dado no primeiro dia, e ele aceita e ele já tem o divórcio. Assim vai a vida dos casamentos hoje em dia. Hoje se casam, amanhã se divorciam. Termina aqui mais uma reportagem DZ, cientes que o estimado telespectador esteve atento.